E aí, pessoal, tudo certo? O assunto de hoje está na ponta da língua de todo mundo que acompanha o mercado financeiro brasileiro, a tão esperada queda da taxa de juros. A gente vai mergulhar fundo para entender o que essa mudança pode significar na prática, tanto para a economia quanto para os investimentos. Então, vamos lá! A pergunta que não quer calar é essa: o corte da Selic vai cair como uma bomba no mercado? Essa é a questão central que vai guiar nossa análise, para a gente explorar os possíveis cenários dessa mudança que está vindo por aí. Bom, para a gente conseguir olhar para o futuro, primeiro a gente precisa entender direitinho o presente. Vamos desvendar o que é esse dilema dos juros altos no Brasil e por que a gente chegou até aqui. E no coração de toda essa história está ela, a taxa Selic. Pensa nela como a taxa de juros-mãe da nossa economia. É a principal ferramenta que o Banco Central tem na mão para tentar controlar a inflação. Resumindo, quando os preços disparam, o Banco Central sobe a Selic para dar uma esfriada nas coisas. Na prática, a mecânica é bem direta. Com juros altos, como os que a gente tem agora, o crédito fica mais caro, o dinheiro circula menos e a atividade econômica dá uma freada. É tipo um remédio amargo, mas que serve para segurar a inflação. Já os juros baixos fazem exatamente o contrário, injetam grana e dão um gás na economia. Isso tudo cria um efeito psicológico bem interessante, sabe? Com a Selic lá nas alturas, o investidor acaba virando o que a fonte que a gente analisou chama de gato gordo. Pensa bem, para que correr risco, investir na produção, abrir um negócio, se dá para ganhar quase 15% ao ano só com o dinheiro parado, sem fazer esforço? É o famoso comportamento rentista. Mas olha, esse cenário de juro na estratosfera não deve durar para sempre, não. O mercado já está farejando uma virada de chave, e é exatamente aí que a história começa a ficar muito mais interessante. O ponto-chave aqui é que o mercado financeiro já dá como líquido e certo que o Banco Central vai começar a tesourar a Selic. É praticamente um consenso que, com a inflação dando sinais de que dá mais controlada, o próximo passo é começar a baixar os juros para a economia voltar a girar. E aqui entra uma relação histórica que é fundamental a gente entender. Quase uma regrinha de ouro do mercado. Historicamente, quando a Selic cai, a Bolsa de Valores, o nosso Ibovespa, tende a subir. Ué, mas por quê? Porque o dinheiro busca o melhor retorno. Se o rendimento seguro da renda fixa diminui, o capital começa a migrar para onde tem mais risco, mas também mais potencial de ganho, como as ações. Isso nos joga direto na pergunta que todo investidor está se fazendo agora. Será que a gente está prestes a ver o despertar da Bolsa brasileira? O sentimento atual sobre a Bolsa Brasileira foi descrito com uma analogia perfeita. Falar sobre ações hoje é como chegar numa festa pilotando uma Monarcão, aquela mobilete antiga. O pessoal te olha meio estranho, sabe? O mercado local está impopular, visto como algo meio ultrapassado, sem graça. Mas será que essa impressão se confirma quando a gente olha os números? Olha, parece que sim. Se a gente pegar o índice preço/lucro, que é uma forma de medir se a bolsa está cara ou barata, a média histórica do Ibovespa é de 10,9. Agora, está girando em torno de 9,2. Traduzindo, os dados sugerem que a nossa bolsa está sendo negociada abaixo da sua própria média histórica. E se a gente dolarizar a nossa bolsa, o cenário fica ainda mais dramático. Esse número aí, 70% negativo, é a queda aproximada do IWZ, que é um fundo que representa nossas ações lá nos Estados Unidos desde o seu pico histórico. Ou seja, por investidor estrangeiro, o mercado brasileiro está extremamente depreciado. E é diante de todo esse pessimismo, de todo esse baixo astral, que surge uma filosofia de investimento bem específica, a de ir contra a manada, de remar contra a maré. Então, a tese central é esta. O momento ideal para investir não é quando está todo mundo otimista e a festa está bombando. Pelo contrário, seria justamente quando o mercado está impopular e esquecido por todo mundo. A grande oportunidade estaria em se posicionar antes que o otimismo volte, o que pode ser impulsionado justamente pela queda dos juros. Ok, entendi a lógica. Mas então é só sair comprando qualquer coisa na bolsa? Não, de jeito nenhum. A estratégia proposta é bem mais criteriosa e se concentra em uma única palavra: qualidade. O método funciona como um grande filtro para separar o joio do trigo. A ideia é buscar empresas com lucros consistentes há mais de 5 anos, que tenham poucas dívidas, e deixar de fora setores que são uma verdadeira montanha-russa, como companhias aéreas ou empresas com muita interferência do governo. O foco total é em negócios sólidos e bem estabelecidos. E por que essa fixação toda em qualidade? Porque a história já mostrou que em tempos de crise, e principalmente na recuperação, são os bons negócios que prevalecem. As empresas mais resilientes e bem geridas não só sobrevivem, como costumam liderar a arrancada quando a economia melhora. E a gente termina com essa reflexão.
Quando o mercado inteiro está em baixa, com esse sentimento tão negativo, isso é um sinal de risco para a gente fugir? Ou será que é um sinal de uma daquelas raras oportunidades? A resposta para essa pergunta, muitas vezes, é o que define a diferença entre o investidor convencional e aquele que consegue enxergar o que a maioria não vê.